Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Python. Finalizando aqui então o módulo de programação funcional, a última aula de decoradores e também da trilha de programação funcional como um todo. O quarto módulo e a trilha de programação funcional. Então vamos ver aqui, basicamente o que eu quero ver com vocês aqui são os decoradores pré-definidos em Python. Então existe uma gama muito grande de decoradores já built-in, ou seja, definidos e colocados em vários pacotes. E a gente consegue ver estes decoradores que já existem em vários lugares, em vários pacotes, mas eu queria mostrar para vocês, por exemplo, olha só, aqui em wiki, python.org, eles mostram basicamente a grande maioria dos principais, a maioria, os principais decoradores que estão disponíveis para vocês utilizarem. Então vamos acessar esse link aqui, olha, ao acessar esse link, deixa eu trazer aqui para vocês. Então está aqui, a gente tem lá então uma série de decoradores aqui, então cada link é um decorador específico, então vamos clicar nesse aqui, por exemplo, Property. Então ele mostra aqui o Property Definition, como que é a definição, ele vê aqui alguns exemplos e algumas variações. E aqui, Memorize, outro decorador, aqui alguma alternativa de Memorize com funções aninhadas e assim vai, Então ele tem aqui uma gama bem grande de decoradores disponíveis para vocês. Nós vamos, só para ilustração aqui, vamos utilizar um decorador muito utilizado profissionalmente para otimizar o processo de construção de classes aqui. Então vamos voltar aqui para a apresentação. Vamos imaginar o seguinte cenário. Nós temos que modelar uma classe casa, e dentro dessa casa a gente tem ali, por exemplo, um atributo chamado preço, ok? Então, depois que a gente modela dessa forma bem simples, publicamente aqui todos os elementos, a gente consegue acessar o preço e a gente pode até trocar o valor, utilizando o objeto ponto, a referência. Muito bem. Vamos criar então em PyCharm, e aí a gente vai alternando aqui os elementos, tá? Vamos salvar aqui, vamos criar uma nova, new Python file, aula 130ª aula. Então vamos lá, então aqui vamos declarar aqui a função, desculpe, a classe, class, casa, e ela, vamos fazer aqui o construtor, dunder init, dunder, e ele vai receber como parâmetro aqui o valor, tá? Ou o preço da casa, preço, valor, preço da casa. E aqui dentro a gente vai então declarar publicamente mesmo, depois a gente melhora isso, self.preço, vai receber preço. Muito bem, simples assim. Aqui a gente pode, por exemplo, fazer aqui uma minha casa vai ser igual a casa, e a gente pode passar aqui o valor, por exemplo, de R$450 mil, por exemplo. E a gente então pode acessar, print minha casa ponto preço, a gente pode ter acesso a isso, e minha casa ponto preço recebe, por exemplo, uma atualização de 500 mil. E se eu mostrar novamente, print minha casa ponto preço, ela tem que sair agora 500 mil. Vamos compilar, executar, compilar não, salvar, e executar. Então está aqui, a primeira vez que eu consultei, ela então estava com o valor de 450 e depois 500. Então é assim, basicamente, que nós poderíamos fazer. Obviamente está tudo aqui público, e não está correto de fazer dessa forma. Muito bem, vamos continuar na apresentação. A gente poderia então adicionar métodos setters and getters para que efetivamente, primeiro, a gente envolvesse um pouquinho melhor e conseguisse, com base nos setters and getters, tanto setar quanto, ou seja, alterar o valor, quanto efetivamente obter o valor. Consequentemente, a gente conseguiria então ter uma interface. Então vamos fazer essa implementação. Vamos com calma, tá? Eu estou indo passo a passo, pessoal. Eu já chego aqui no lugar onde eu gostaria de efetivamente chegar, tá? Então aqui, basicamente, a gente pode fazer uma definição, def get preço, e aqui então a gente poderia então passar aqui, fazer um return aqui, return self.preço, simples assim, e um def set preço, aonde a gente vai passar então um novo valor, novo preço.
E aí, basicamente, a gente vai então aqui fazer self.preço, receber novo preço, certo? E com isso agora, né, uma vez feito isso, agora nós temos aqui, basicamente, para criar, a gente cria da mesma forma, mas agora aqui para obter, a gente tem agora um método específico, né, que é o getPreço. Agora aqui, eu não preciso mais fazer desta forma, eu posso utilizar então agora um setPreço, e eu passo aqui dentro, né, o 500 mil, ok? Então essa seria uma forma, né, e obviamente, né, e aqui então a gente pode utilizar novamente o getPreço para obter. Fazendo essas alterações, né, agora a gente tem os setters e os getters, né, e se a gente executar, vamos ver se está tudo certo, preço, self-preço, return. O que é esse erro aqui? Return, faltou um R aqui, agora sim, muito bem. E aqui a gente tem basicamente as mesmas informações, agora só que utilizando getters and setters. Muito bem. O que é basicamente o decorador property, né? Você então poderia, basicamente utilizando este decorador, adicionar getters and setters internamente sem afetar a sintaxe usada para acessar ou modificar um atributo, ou seja, você não precisaria fazer daquela forma lá, usando um getter ou setter, né? Então, fazendo basicamente dessa mesma forma que a gente poderia utilizar. Vamos ver como isso funciona? Então vejam só. Primeiro a gente vai decorar então o preço, então vamos tornar privado o preço, né? E depois a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos utilizar a property para fazer a função aqui de definição de preço, né? A gente retorna então o preço. E depois o preço setter, né? A gente vai então fazer a definição aqui, que ele tem que ser uma instância, né? E efetivamente, aí sim, uma instância e o valor maior que 0, aí sim eu vou fazer a alteração. Caso contrário, eu vou ter que inserir um valor válido. E eu posso também fazer, né, o delete, né, para apagar o objeto como um todo, tá? Na verdade, aqui o parâmetro, né, de preço. Aqui, basicamente, né, vamos ter o método getter, aqui o setter e aqui, basicamente, o deleter. Vamos implementar isso e aí a gente vai fazer o teste, né? Então, basicamente, nesse processo aqui, o print aqui, basicamente, a gente vai fazer como nós havíamos feito antes, simplesmente acessando o preço, tá? Aqui o set nós vamos fazer como nós havíamos feito antes, que é ponto preço recebe 500. E aqui a gente vai basicamente pegar novamente o preço sem os setters. Então, basicamente, nós vamos fazer uma alteração aonde, né, toda a consulta, né, a estes objetos vai se dar desta forma aqui. Como que a gente pode fazer isso? Então, aqui dentro, né, vamos colocar então agora, vamos tornar privado, né, o preço, ok? E agora aqui, ó, numa primeira função aqui, nós vamos utilizar, né, o decorador, né, property, tá aqui, ó, property, tá vendo aqui, ó, property, e aqui nós vamos definir, então, basicamente, preço. Preço tem que ter o mesmo nome, né, basicamente, do atributo, né, então, preço e preço, isso é fundamental, tá? E aqui, então, o próprio objeto, ele vai retornar self, aqui, preço, ok? Basicamente isso. E aqui, logo em seguida, né, a gente vai fazer o método setter, né, que é preço.setter. E aqui vamos definir, então, o próprio nome, preço, e ele vai receber um novo preço. E aí nós só temos que fazer aqui uma verificação, né? Que verificação que eu vou fazer? Se o novo preço é maior do que 0 e o novo preço, né? Então, instance. Este novo preço é uma instância de float. O que eu estou falando aqui? Se o preço for um float, tá? Eu poderia também colocar aqui um OR, né? Ou float ou inteiro. Também poderia, por exemplo, aqui, ó, eu poderia ser um end, isso aqui envolvido num OR, e aqui eu poderia aceitar dois valores, né? Aqui no caso, instance, novo preço, né? E aí colocar int. Mas no caso aqui, vamos só definir que ele vai ser do tipo float, tá? Eu só quis colocar aqui para que vocês entendessem que a gente poderia também aceitar valores aqui inteiros, ok?
Muito bem, então se essas duas situações forem aceitas, aí sim eu posso então fazer a atualização, né? Self.preço recebe novo preço. Muito bem. Caso contrário, else, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a impressão de uma mensagem aqui, né? Insira um valor válido. Muito bem. Então, esse seria o setter, e agora aqui a gente pode criar o deleter, né? Então, arroba, veja, tem que ter o mesmo nome, tá? Preço, e agora aqui é um deleter, né? O deleter vai ser então def, também conhecido como preço, veja que é o mesmo nome, né? Self, e aqui eu vou simplesmente passar aqui del self.preço. Muito bem. Com isso, agora eu já tenho então definido o método setter, o método, não, desculpe, getter, o método setter e o deleter. Aqui, então, olha só, a mesma forma como nós fizemos inicialmente, nós estamos então atribuindo, né, aqui a gente está criando um objeto, e aqui, olha só, nós estamos fazendo o get, né, olhando o preço, mas preço, né, observem bem, né, preço, ele está privado, né, aqui. Então, basicamente, o property, ele permite que a gente utilize, então, o getter, né, desenvolva aqui o getter, né, basicamente, com uma maneira um pouco mais fácil, né, um pouco mais decorada, né, vamos falar assim, de exibição, né? E aqui o setter também, da mesma forma, de uma maneira um pouco mais interessante. Ok, pessoal? Então aqui, né, nós temos então a definição, vamos fazer a execução para ver aqui ele em execução. E está aqui da mesma forma que eventualmente nós obtivemos lá na primeira vez que fizemos com o atributo público aqui. Então, o property, ele permite, então, esse desenvolvimento um pouco mais lúdico aqui. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, né, deste módulo, e nós vamos, então, começar a partir da próxima aula uma nova trilha, né, que nós vamos ver banco de dados, né, um tema importantíssimo, principalmente para o mundo empresarial, né, ou seja, o profissional realmente tem que saber manipular dados, né, e bancos de dados, né, e SQL e tudo mais. Ok, pessoal? Vejo vocês então na próxima aula. Tchau!